Olá para você que está aí do outro lado. Eu sou o Robson Monteiro, sou estudante de Linguística na Unicamp e eu estou aqui com outras 3 pessoas. A Nathalie Pereira é historiadora, o Bruno Vieira, que é filósofo e professor de ética, e a professora Cláudia Vanderlei, que é a coordenadora do grupo de pesquisa que a gente faz parte, é o grupo de multilinguismo e interculturalidade no mundo digital. E a gente faz parte da equipe do curso de letramento midiático, informacional e diálogo intercultural, que a gente desenvolveu em parceria com a Unesco. E esse vídeo aqui, ele é basicamente para a gente dar continuidade a uma conversa que a gente iniciou nesse processo de criação do curso e que, após lançado esse curso, a gente pretende abrir questionamentos, debates e diálogos, principalmente nessas frentes que a gente tem procurado dialogar e trabalhar. Então, basicamente, a gente vai conversar aqui um pouco sobre a nossa experiência na criação desse curso, um pouco sobre alguns questionamentos que a gente tem, é, principalmente da conjuntura que a gente vive hoje, porque é, é difícil a gente falar do que está acontecendo hoje sem pensar o que aconteceu no passado, principalmente no passado do nosso país, no passado do Brasil e no passado da América Latina. Então, a gente precisa pensar isso de maneira histórica e esse curso ele também é uma possibilidade de a gente pensar instâncias hegemônicas, por exemplo, que são um reflexo no mundo virtual daquilo que a gente tem fisicamente. Então, uma, uma outra possibilidade, um outro caminho, né, que a gente procura nesse curso é de pensar o modo de vida também que a gente tem e como isso impacta a nós mesmos e a outros povos, porque tudo que a gente está vivendo hoje, imagino, é um resultado daquilo que a gente foi construindo, isso de maneira coletiva, né, desde o passado, e, e provavelmente a gente não está ouvindo pessoas que a gente deveria estar ouvindo de maneira mais efetiva, porque de fato muitas das coisas que estão acontecendo hoje não são boas e elas precisam ser melhoradas. Então, a pensar esse curso de letramento midiático é uma forma crítica de levar um diálogo, um, pautas e questionamentos, não só no virtual, mas também em espaços físicos, nessas instâncias físicas e muitas vezes hegemônicas, que também são espelho no virtual, entende? Então, acredito que a gente precisa pensar também e ouvir outros povos, povos originários do Brasil, da América Latina, porque existem questões que às vezes a gente não está familiarizado e que são colocadas para a gente, mas que não contemplam esses povos. E às vezes de maneira até ignorante a gente contribui para algo que não está sendo bom nem para a gente nem para outras culturas e para outros povos. E o fato de pensar as verdades que a gente tanto ouve, principalmente no meio virtual, em relação às fake news, é uma questão, acho, muito fundamental para um pensamento crítico
de tudo isso que a gente vive e abrir também o diálogo intercultural, porque, de fato, se numa maioria houvesse o diálogo intercultural, acredito que a gente não estaria vivendo essa conjuntura que a gente vive hoje, né? A gente não estaria com aí 3 milhões de hectares, 4 milhões e meio de hectares de Amazônia, 3 milhões de hectares de Pantanal destruídos por queimadas. Então, a gente precisa, de alguma maneira, pensar criticamente tudo isso que a gente está vivendo hoje e esse diálogo intercultural também é algo necessário, é algo importante para que a gente consiga entender que o que está posto hegemonicamente no momento não está sendo melhor para muitos povos e para muitos outros. Então, eu gostaria de abrir essa conversa para que a Nathalie, o Bruno e a professora Cláudia também pudessem falar um pouco dessas questões e da experiência que a gente está tendo e teve ao construir esse curso. Eu sou a Nathalie, como o Robson falou, me formei em História na Unicamp, e todo o processo de adaptação do curso foi muito importante, pessoalmente, para mim também, né, para refletir como que a gente estava fazendo a produção de conhecimento, né? E aí que entra o diálogo intercultural. Porque na universidade a gente deixa muitos tipos de conhecimento de lado, e isso é resultado de um processo histórico, onde vários povos foram deixados de lado, e, como o Robson também falou, a modernidade, ela traz esses avanços tecnológicos, mas ela também foi um processo onde diferenças raciais, sociais e epistemológicas foram impostas, né? Então, a gente não pode deixar de lado esse, esse quadro quando a gente fala da questão mesmo do avanço que a gente encontra. O mundo digital tão colocado hoje no nosso dia a dia, ele é resultado desses processos, e ele não pode ser descolado do mundo real. Foi a partir daí que a gente começou a pensar como que a gente traria o conteúdo do curso um pouco mais atrelado à nossa realidade, né? E qual que era essa realidade nossa? Uma realidade onde a gente estava tentando, onde a gente está tentando, não, onde a gente quer incluir outros tipos de conhecimento, onde a gente começou a buscar intelectuais fora da academia, né? E, para mim, esse foi um dos pontos principais durante o nosso processo, refletir mesmo como que a gente ia colocar essas pessoas sem que eles fossem outros. E a partir daí, a gente começou a pensar na intersubjetividade de cada povo, e foi isso, eu acho. A gente também sempre visou que os estudantes do curso conseguissem entender que eles também são detentores de conhecimento, então, por isso, eles podem desenvolver o conhecimento e postar isso nas mídias, e também em desenvolver um pouco o pensamento crítico. A gente não quer que ninguém saia decorando o que é letramento, o que é mídia, mas que eles comecem a usar o mundo digital de uma forma crítica e ética. Meus cumprimentos, na verdade. Meu nome é Bruno, sou estudante de filosofia e, como o Robson disse, sou professor de ética também. Bom, acho o curso, né, do MIL é
foi um curso extremamente interessante, né, do ponto de vista aí dos tempos modernos, né, mais especificamente dos tempos contemporâneos, né, nesse momento que a gente está passando na história recente mesmo, dos últimos anos, esse curso, ele é inevitável para o nosso momento, né? Não tem como a gente passar por toda a conjuntura que a gente está passando sem uma proposta de um curso nesse nível, acredito eu. Portanto, estamos muito felizes, né? E muito satisfeitos do resultado do trabalho, como ele se deu, né? E, bom, a parte dos elogios, né, acerca dessa adaptação que a gente fez. Importante ressaltar que esse é um curso que não foi criado pela gente, né, ele foi adaptado da língua inglesa, né, e por ser adaptado a gente passou, como a Nathalie disse, o Robson também já mencionou anteriormente, nós tivemos um trabalho de tentar compreender como que o conteúdo do curso, ele se encaixaria, digamos assim, na realidade, não só do Brasil, mas da língua portuguesa, né? É importante ressaltar isso. Então, de fato, a gente teve um trabalho aí fora traduzir o curso, a gente teve todo um trabalho de pensar ele em como a gente conseguiria, né, de certo modo, não só discutir isso de um ponto de vista das mídias em geral, da superestrutura, como essas superestruturas são dadas, né, da rede e tudo mais, mas sim tentar compreender de baixo, né, das pessoas comuns, né, e das pessoas que muitas vezes nem são consideradas comuns porque não têm direitos, né, devido à exploração, devido a toda a conjuntura estrutural que o Brasil vive, mas não só o Brasil, mas vários países também, né, entender como que o espaço digital, e assim como as mídias no modo geral, elas podem ser mais inclusivas e menos, digamos assim, que elas não excluam os outros, né? Não excluam aqueles que lhes parecem ser diferentes. Então a gente, de certo modo, fez todo esse trabalho, né? Esse trabalho de tentar compreender nosso tempo, de tentar compreender como que se deu, né, todo o processo histórico brasileiro é muito importante, compreender as diferentes epistemologias, como a Nath disse, né, pensando um pouco na questão, né, de como que o Brasil ele tem essa diversidade, o Brasil tem esse contato cultural enorme que a gente vê expresso nas religiões, como o candomblé, a umbanda, a gente vê, de certo modo, nos povos ribeirinhas, a gente vê enfim, em toda a tradição que veio da África, né? E, bom, a gente teve esse cuidado, né, justamente de, como a Nathalie disse, de não tratá-los como outros, não tratá-los como diferentes, né, mas sim pensar como que é importante olhar essas tradições de um ponto de vista epistemológico mesmo, reconhecer um conhecimento que é um conhecimento que não é eurocêntrico, não vem da Europa, não vem das cadeiras de filosofia, vamos dizer, e científicas, né, das universidades, mas que compõem a identidade, né, do que é o povo brasileiro, de certo modo, né. Então, pensar isso foi inevitável para nós, e a gente acredita que para lidar com as questões do nosso tempo, as questões relacionadas a fake news, as questões que envolvem todos uma espécie de dominação que há perante o usufruto e aplicação, né, de ferramentas no mundo digital, como um espaço mesmo, assim, um potencial até mesmo emancipatório, né, das pessoas conseguirem expressar a sua vida comunitária, a sua identidade comunitária, né, pensar o seu local, pensar as ações no seu local, como é que elas usam das mídias para isso, né, de uma forma geral, nesse sentido um pouco mais emancipatório, né, no sentido de expressar uma liberdade, de certo modo, que não é a liberdade como a gente está acostumado a usar no sentido muito abstrato do termo, né, não é só o direito de você se expressar, mas o direito de você ter a sua vida garantida, minimamente, né, porque a gente vê que tudo que está acontecendo hoje com as questões ambientais, com as questões dos desmatamentos, elas têm
tornado cada vez mais as vidas dos povos indígenas na Amazônia, no Pantanal, cada vez mais difícil e cada vez mais impossível de ser mantida, né? Então, a gente acredita que, resumindo, se não vou me estender um pouco mais, a gente acredita que esse curso é de fundamental importância para a formação pedagógica dos jovens, dos adolescentes, e que eles compreendam de uma forma muito mais crítica, muito mais profunda, como que todo esse processo, como que funciona, né? Como as mídias funcionam, como as redes funcionam, compreender, olhar para essas ferramentas de um ponto de vista crítico e de um ponto de vista mais local mesmo, de compreender a realidade regional e não só a realidade que é dada através, né, dessa superestrutura toda. Então, acreditamos, né, todos nós aqui, que é um importante curso aí para formar novas gerações, né, e para a gente pensar um Brasil de uma perspectiva até mesmo decolonial, né, pensar o Brasil de uma forma mais independente da epistemologia eurocêntrica. Olá, oi, o meu nome é Cláudia, eu trabalho com essa equipe que vocês já ouviram aí, o Robson, a Nathalie e o Bruno são um presente que a Unicamp deu, então eu queria começar agradecendo ao SAI, ao Sistema de Bolsas, da Unicamp, que permitiu que a gente trabalhasse junto durante 3 anos, fazendo a tradução desse curso do inglês para a língua portuguesa, e depois mais um ano fazendo a adaptação do material para as nossas questões, do jeito que a gente conseguiu imaginar. O nosso ambiente de trabalho é o Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, eu sou pesquisadora permanente lá, e estou trabalhando com essa questão do digital e da multilinguismo e multiculturalismo no mundo digital desde 2004, desde o meu pós-doutorado. E daí eu vi esse curso, eu vi que a Unesco tinha lançado esse curso, e entrei em contato com um professor doutor, que foi quem fez o trabalho que permitiu a criação desse curso em inglês, que é o professor Alton Griswold. Tem um doutorado excepcional na Universidade de Barcelona, que ele vai fazer uma pesquisa com jovens. O doutorado dele está online, está disponível, a gente pode botar o link embaixo no vídeo. E ele faz uma pesquisa com jovens, ele levanta questões que são fundamentais no processo de letramento midiático e informacional. É um trabalho muito bacana, e ele conseguiu condições de criar esse curso dentro da própria Unesco, e eu acho que nós estamos aqui para felicitar ele por essa iniciativa, porque realmente é uma questão importantíssima, principalmente em relação à construção dessas bolhas no espaço digital, as pessoas com dificuldade de produzir um diálogo entre si, online, que a gente está vendo muito esse comportamento, né, complicado e tal. Então, a proposta, eu acho, aqui nossa, é fazer um diálogo através desse espaço, desse território digital, e a gente está vocês estão vendo como é que está o vídeo, a gente está aqui tentando fala, não fala, né? A gente está experimentando essa linguagem, experimentando modos que a gente pode imaginar do lugar do trabalho intelectual de cada um, para fazer esse diálogo acontecer com os jovens e com todo mundo que esteja interessado em propor uma cidadania mais proativa, propor uma discussão sobre os temas que são mais contemporâneos, né, de maneira inclusiva. Até onde a gente conseguiu levantar, tem uma discussão inicial sobre diálogo intercultural, por causa dos preconceitos que a internet
eurocêntrica e americana tem em relação à figura das pessoas que são árabes. Então, me parece que começa a conversa com isso, a figura do árabe, a figura do muçulmano, colocada de uma maneira muito caricata e negativa. E como é que a gente poderia fazer um trabalho desses com os jovens para que a gente não tivesse, por exemplo, problemas de fundamentalismo religioso, né, circulando na internet, que a gente não tivesse uma dificuldade de diálogo entre pessoas que têm crenças distintas. Então, eu acho que o que anima a nossa conversa justamente é essa possibilidade da gente falar entre diferentes e que a nossa conversa permita mesmo que as pessoas possam construir uma reflexão que nos, como é que eu vou dizer isso? Que nos favoreça a todos. Como é que a gente pode pensar junto, coletivamente, de uma maneira que isso nos fortaleça, independentemente dos nossos vínculos e das nossas esferas de atuação, mas como é que a gente pode pensar num aprendizado, né, que pode articular um avanço da cidadania da perspectiva digital, né, um tipo de interlocução com o governo mais atualizada, mais refinada, mais crítica, né, e também uma utilização da mídia mais consciente em relação às coisas que a gente tem necessidade mesmo de pautar, porque me parece que a presença da tecnologia por si só, ela não dá para nós maestria sobre esse instrumento. Então, um curso desse, introdutório, e a criação desse diálogo entre nós, vai nos permitir aprender juntos, eu acredito. O que a gente pode fazer junto no digital, que tipo de coisas a gente pode discutir, se a gente discutir isso em fóruns, se a gente discutir isso assim como a gente está fazendo, num painel, como é que a gente pode estruturar e trocar nesse ambiente. Acho que talvez essa seja, pelo menos, minha vontade de poder construir um diálogo a partir disso aí. Então, nós estamos pensando também uma relação do que é Brasil. Acho que na fala dos três dá para perceber claramente essa preocupação com o nosso país e com nossa conjuntura. A gente está gravando hoje, nós estamos em outubro de 2020. E depois vocês localizem aí o que estava acontecendo no país. Então, uma das coisas que eu acho que é fundamental é pensar que os intelectuais não estão só na universidade, né? Sim, existe uma vida acadêmica, sim, produz um conhecimento de excelência, os pesquisadores, cientistas, professores que trabalham dentro de instituições, né, acadêmicas no Brasil, eles são excelentes, efetivamente. Mas também tem muita gente boa do lado de fora, pensando questões que são fundamentais. E eu acredito que é nosso trabalho no letramento midiático achar essas pessoas e trocar ideia com elas e abrir esse diálogo, tentar permitir que o ambiente digital nos auxilie nesse diálogo com a reflexão que está acontecendo também fora das universidades. Então, nesse sentido, a gente está alinhado com a proposta do professor Michel Debran, que é um dos fundadores do CLE, onde a gente fez esse trabalho, que é pensar o que a gente pode constituir, né, e compreender que seja a cultura brasileira. E para pensar isso, acho que não tem uma resposta, né? Acho que é uma pergunta que vai nos guiar por
pela vida toda, não é algo que a gente deve responder, é algo que a gente deve continuar perguntando. Então, eu quero agradecer muito ao Robson, a Nathalie e ao Bruno, pela oportunidade de convivência que eles deram durante esses anos todos, pela disposição de manter o vínculo de reflexão, mesmo depois que estão formados, né? E espero que a gente continue trabalhando, porque eu estou absolutamente feliz e esperançosa com esse trabalho. De verdade, participar desse curso foi aprender, foi aprender como entender a ciência, foi aprender como pesquisar, foi aprender a reconhecer que existem intelectuais fora do meio hegemônico, foi aprender com outros povos e com outros conhecimentos. E se você for lá no curso, se você aí que está aí assistindo a gente estiver curiosa ou curioso e for lá no nosso curso para saber do que a gente está falando, você vai entender melhor do que a gente está falando. Então, eu estou muito agradecido também por essa oportunidade e espero que você que esteja aí ouvindo a gente, se estiver curioso e curioso, vá lá dar uma olhada nesse curso e caso você tenha interesse também de conversar com a gente vai estar à disposição, tá bom?